Vamos lá, pessoal. Então, estamos aqui com mais um Papo do Pampa, com a entrevistada hoje, que eu vou deixar o meu amigo André Ribeiro apresentar para não ficar com como é que se diz? Como é que é quando a gente contrata parente? Nepotismo. Nepotismo. Eu ia dizer pedofilia, né? Então, pra gente não começar com nepotismo aqui, vai contigo, André. Então, diretamente dos estúdios do Papo do Pampa, hoje temos o prazer de receber Renata Dalla Rosa, nossa amiga, esposa do meu parceiro aqui de programa, e hoje, né, praticamente parceiros de trabalho também, né? Não sei se ela é minha chefe, se ela é minha sócia, não sei o que é. Talvez hoje a gente descubra durante o programa. Pode ser. Tá? Pode ser. Então, Renata, muito bem-vinda ao nosso programa, ao nosso Papo do Pampa. E a gente sempre começa pedindo para os convidados falarem um pouco deles, tá? Conta um pouquinho da tua história pra gente. Quem é a Renata Dalla Rosa e aonde começa a dança na vida dela e até onde a dança pode levar ela. Pro Egito de novo, quem sabe, né? Não deu. Chega do Egito, né? Ainda estou lá um pouco. Então, meninos, muito obrigada pelo convite de estar aqui. Renata Dalla Rosa é uma mulher muito feliz, é uma mulher determinada. Mas também com o marido que tem, só pode ser feliz. Pronto, né? hoje vai ser aquele programa, né? Fantástico, assim, né? Eu devia ter convidado só a Renata e deixar o Rudy de fora hoje, né? Porque senão... Então, é uma mulher muito feliz, é uma mulher determinada, batalhadora e muito cíclica. E sempre em busca de realizar os sonhos, né? E sou muito feliz por isso. Eu me considero uma pessoa muito abençoada pela minha profissão, por poder fazer sempre o que eu amo, de paixão. E sim, estar sempre com pessoas do bem ao meu lado, com certeza, né? E além de sermos agora sócios, chefes e tudo que for junto, a gente somos amigos, em primeiro lugar, e uma família, né? E aonde que a dança começa na tua vida? Então, a dança começa na minha vida quando eu era pequena, quando eu era um bebê, né? Praticamente. Eu tinha problema de... Mental? Não, desculpa. Sério? Corta. Ai, por favor, isso não dá pra trabalhar com gente da família. Não dá. Entendi, convidar os parentes pra gravar, parente não dá certo. Então, eu tinha problema nos pés. Sabe aquelas botinas que se usava assim pra pé torto? Eu tinha que usar aquelas botinas. E aí a minha mãe me colocou no balé pra tentar corrigir isso. Antigamente a gente usava umas botas ortopédicas, coisa mais horrível. É umas que a gente vê lá no Caravaggio. As crianças que se curam, deixam as botinhas lá, né? Pior é que é verdade. Mas olha o que ele lembrou. Então, em 1980, e lá se vai, era assim. E aí eu usava aquelas botinhas e daí a minha mãe me colocou no balé. Então eu era bem pequena e aí eu nunca mais parei de dançar. Foi a minha vida inteira. Então foi balé, foi jazz, sapateado, contemporâneo. Foi indo tudo isso. Em 1995 eu comecei a dar aula, que a minha tia aqui em Caxias tem uma escola de dança na Ponta do Pé. Então ela é irmã do meu pai, a Leandra. E aí eu dançava lá e comecei a dar aula de... Gente, agora que eu associei os sobrenomes, mas eu sou muito devagar, né? Inclusive vocês. Não tinha noção, cara. Sério, olha só. Agora que eu liguei o sobrenome de... Meu Deus! Sim, a Leandra Dalla Rosa, a Renata Dalla Rosa, tem a Margot também, que é tudo da família ali. Então eu comecei a dar aula em 95 e em 98 eu encontrei a dança do ventre, através da Michele Trentin. E aí eu comecei logo em seguida ela foi trabalhar no exterior, eu comecei a dar aula na Racaça, naquela época era Racaça Danças e Ritmos. E aí eu comecei a dar aula de dança do ventre também. Passou alguns anos, em 2001 eu abri a Rayette. E agora, esse mês, dia 31 de agosto, a Rayette está fazendo 20 anos de vida. Bem vivida, bem feliz, bem dançante. É um tempo, né? É isso. Eu não era nem nascido ainda. Né? Nessa época. A gente nem tava pensando em começar a dançar, ela já era professora de dança. Viu? Que é isso?
Faz tempo, né? Eu dava aula com fita cassete, era bem legal. Dava o play, voltava, tinha coreografia, tinha que achar o ponto. Emendava as fitas também quando arrebentava, fazia aquela emendinha com o Drex. Né? Ah, não. Ah, Isso eu não me lembro de fazer então emendinha. você não é com tão... Eu tão cuidava rude, não das é rude. fitinhas. E aí tu montou tua primeira escola, né? E aí, Isso. como é que foi? Conta um pouquinho pra nós. Ai, eu tive muita ajuda da minha mãe, né? Do meu padrasto. Enfim, todo mundo me ajudou bastante. E isso foi em 2001. A minha sala foi ali na Pinheiro Machado, onde tinha Baien de festas ali, entre a Guia Lopes e a Alfredo. Acho que é. Isso. Foi ali a primeira sala. E... Do lado do Andreassa. Né? É isso aí. Isso, ali do lado da Andreassa da Pinheiro. E quando eu abri a escola, então, eu já comecei com várias alunas que vieram comigo dos outros lugares, porque antes disso eu dava aula na Racaça, mas eu dava aula em um monte de academia, um monte de escola. Eu dava aula no Murialdo, em Ana Rec, eu dava aula na Corpo Meu, na Vida Esporte, em tudo que era escola. Então, quando eu abri a escola, eu já tive alunos, assim. E aí foi construindo. Depois eu tenho uma história parecida com a do André, que eu saí daquele endereço, fui para outro endereço, daquele outro endereço fui para outro endereço. Aí a gente baixa o espírito cigano na gente, A vida né? nômade. Mas tu vê, né? Mas tu vê a outra semelhança em que trocaram de endereço e acabaram no mesmo. Vieram tudo pra perto de mim. Não, é por a gente- acaso. né? Esses são, Não é verdade. esses são os ciclos, por isso que eu disse que eu sou muito cíclica. Chega um momento que a gente tem que balançar tudo, Eu não trocar lembro. energia. Eu não lembro que época é isso, mas eu lembro que a gente teve uma influência de novela, assim, muito forte, né, em relação ao Clone. clone, né? Clone, na época do Clone foi... Nossa, a Dança do Ventre em Caxias foi... Acho que foi nacional, uma né? O explosão. movimento, Foi né? nacional. Mas em Caxias do Sul, assim, foi um momento onde a gente fazia muitas apresentações, muito show em Caxias, região. Que a época gente foi vivia- isso? Essa novela foi de quando? Tu te lembra? 99, 2000, eu acho que foi. Foi nessa época ali. Eu tava começando na Dança do Ventre, eu acho que foi em 99, 2000. E foi um estouro, assim, foi muito legal. E aí as pessoas começaram a conhecer muito sobre essa cultura, né, em busca disso. E a dança teve um up, assim. Foi bem interessante pra parte artística da dança em Caxias, assim. Eu te interrompi, né? Daí tava falando que começou as mudanças aí, né? Isso, começou as mudanças. Então eu saí dali, daí eu fui pra Garibaldi, que eu fiquei muitos anos numa sala na rua Garibaldi. Depois eu fui pro centro e ali era muito complicado a questão de estacionamento, enfim. Sim, E tava na Júlio, né? era Júlio com Visconde de Pelotas, era bem... não era nada acessível, né, pra carro, enfim. E aí, então, em 2018... 2017, o Rudy estava saindo da sala dele, e aí a Joyce, professora Joyce, que foi minha professora na faculdade de Educação Física, professora de dança, ela entrou em contato comigo e disse: o Rudy Bortolotto, da 8 Tempos, está saindo lá da sala dele, vai lá dar uma olhada naquela sala que é bem legal, ela é grande. E aí eu fui lá olhar, eles já tinham tirado tudo lá de dentro. E eu olhei a sala e daí, eis que veio o pensamento de mudar de sala e ampliar as coisas e mudar um pouquinho, porque quem é da dança sabe que viver só disso é desafiador, né? Não vou dizer que é difícil, mas é desafiador viver só da dança, assim como vive da arte, né? Então eu fui para aquela sala, o Rudy saiu com a 8 Tempos de lá e eu fui para aquela sala. E quando eu cheguei lá, eu já comecei a pensar, tem tantas salas aqui, vamos sublocar para uma escola, de repente começar a trazer outros professores, outros profissionais e daqui a pouco montar um centro de danças, um complexo de danças, alguma coisa que estava já sendo encaminhado, né? Então a ideia do centro de dança veio quando tu viu a sala, tu não tinha esse projeto antes? Não tinha. Quando eu vi a sala, na hora eu pensei, nossa, é um espaço muito legal para fazer isso. Porque é uma sala grande, né? É uma sala bem grande. São 400 metros quadrados. 400 metros quadrados. E ali tinham 4 salas.
3 salas de dança e uma sala que era da parte de funcional. Então, fui pra lá, daí já tinha toda a estrutura de polidense também, a Bíblia que tava comigo sempre já entrou com a questão do polidense ali, a gente fez isso. E aí foi muito engraçado porque eu sonhei com a Karime umas 5 noites seguidas, assim. Isso em janeiro. A Karime, que é do Flamengo. A Karime Domiti, que é do Flamengo, que está lá com a gente. E um tempo antes de eu ir para essa sala, eu tinha convidado a Karime para dar um curso na Hayat, um workshop um dia. E ela foi, e a gente se reencontrou, porque nós fomos colegas em 1994, eu e a Karime. A gente era muito amigas na época do colégio. Então passou esse tempo todo, e eu convidei ela para dar um curso lá na escola de flamenco. Ela foi, deu o curso. E aí passou, isso foi em 2017. Em 2018, em janeiro, quando eu já estava fazendo a mudança para essa sala, eu sonhei com a Karime algum tempo e logo em seguida ela me chamou no WhatsApp e a gente começou a conversar. E ela disse, eu vi que tu trocou de sala. Eu disse, meu Deus. Eu disse, eu tava pensando muito em ti, né? Porque a gente tinha conversado, as duas pagavam um valor alto de aluguel, então na nossa cabeça já foi entrando isso de trabalhar juntas. E aí foi o que aconteceu. Em março, abril, ela já estava indo para lá, com a sala dela. Então juntou a La Serrana, Flamenco del Sur, a Hayat, e naquela época a Bíblia estava com o polidense. E então o Rudy continuou com uma turma de dança de salão naquela sala. Eu pedi para ele continuar, porque muitas pessoas chegavam ali na escola pedindo informação de dança de salão. A 8 Tempos estava ali há 10 anos, né? Naquela época, menos 8. É. É Então, 2009, né? Que a gente, 2009, 2017. a gente abre as escolas, né? Isso, 8 anos. 8 anos com a escola naquele local, todo mundo chegava ali querendo saber dança de salão. Então eu disse, Rudy, mantém uma turma aqui, né? E daí ele manteve uma turma ali, na terça-feira. E logo em seguida a gente começou a conversar. E para ele voltar pra sala, ele não deu certo lá, em outro lugar. Ele foi e eu disse, então volta pra cá. A gente derruba essa parede, faz. Ele me olhou e disse, sério? Sério que tu faz isso? Ele falou, disse, sim, a gente derruba essa parede, a gente faz outra sala de dança aqui, papapá. Tudo arquitetado na cabeça dela já, pra eu voltar e ela dar o bote. Já tava. Nossa, Acho que ela não te falou quantas noites ela sonhou contigo, né? Isso aí. Mas ela não contou, Ela né? contou, só com a Karime, essa parte da história ela não Essa conta. parte a gente não precisa contar, né? Algumas noites. Essa mulher investiu alto em mim, meu filho. Então foi isso que aconteceu. Tava valendo uma parede. Tava valendo uma parede, um laminar, Fiz laminar. uma super reforma. Então foi isso. Aí conversamos. Mas foi nesse momento, eu acho que virou o centro de danças, né? Foi quando Foi, eu voltei. porque daí teve mais uma escola, e daí a gente viu que tinha, tem danças orientais, flamenco, danças de salão. Naquela época ainda tinha o polidense. E aí as coisas foram acontecendo, a gente foi transformando, ajeitando tudo e criamos então o centro de dança. Daí ali iniciou o centro de dança. Tu voltou que ano, Rudy? No mesmo? No mesmo ano? 4 meses depois. Não passou nem na experiência. Não. Saí em janeiro e voltei dia 1º de maio. Em abril a gente já tava com reforma. Final de abril, a gente reformou. Dia 2 de maio, na verdade, porque 1º de maio era feriado, no trabalho, dia 2 de maio a gente tava com a escola funcionando lá já. De volta. Demos um passo errado. Ou certo, né? Ou certo. As coisas acontecem. Porque olha só, se tu não sai, nunca ia abrir espaço. Nunca ia sair. Nunca ia acontecer. Não o que abriu aconteceu. espaço pra Renata ir pra lá, né? E aí fazer toda essa junção. E se Fazer conhecer, essa- porque a gente se conhecia de nome só até ali. Né? A gente tinha se conhecido E a gente fez Algum. parte do do Financiarte. Financiarte, do grupo de avaliação do Financiarte, lá da CASF, que é... Então avaliávamos projetos juntos, mas ali contatos assim profissionais. Sim, porque naquela época eu tava grávida ainda, eu já nem participava muito presencial. Na verdade ela foi em 2 encontros só. Mentira. Mas...
Então não adianta, né? Às vezes a gente pensa nessa situação, puxa, podia ter dado certo, podia... Mas as coisas acontecem, né? A gente precisa estar preparado para elas. E na verdade as coisas dão certo. Né? Elas dão certo o tempo que tem que dar, elas dão certo, alguma coisa tá dando ali, tá acontecendo. A gente pensa, muitas vezes a gente pensa, isso é na vida inteira, né? A gente pensa que as coisas não deram certo, mas deram certo aquele tempo. Então a gente não pode nunca reclamar que não deu certo. Por algum motivo aconteceu. Sim. Legal. E deixa eu fazer uma pergunta, então, mas... Ela vai te perguntar algo que ele sempre quis saber, Não, mas não teve nunca coragem de perguntar. Né? Não, é que eu sei que ela gosta desse tipo de pergunta. Então, assim, o que é dançar pra ti? Dançar... Agora eu me lembrei do Cristóvão. O dia que ele me fez a pergunta do que era dançar. Mas hoje eu vou dar outra resposta porque eu não me lembro daquele dia. Dançar... É até porque cada dia é um a dia. gente muda, né? Hoje, pra mim, eu constante. responderia que dançar é transmutar. É elevar. É algo que vai além daquele movimento físico. É um movimento que a gente faz na nossa alma, no nosso coração. E eu acredito que sim, a dança a gente tem que trabalhar muito, tem que se dedicar muito, tem que treinar muito, tem que ter a técnica. Mas, pra mim, dançar é algo que é muito maior do que o movimento físico. Ele vai na parte emocional, na parte espiritual, na parte astral. E dançar é cura, dançar é remédio, dançar é vida, é alegria, é emoção. A gente sabe, né, que tu começou cedo, enfim, tu é dançarina, né, do flamenco. Opa! Olé! Dançarina da dança do ventre. Falamos da Karime, tanto coisa. Dançarina de danças orientais, né? Professora, coreógrafa, dona da escola, então empresária também. Dessas todas, qual é a verdadeira, Renata? Essa é a pergunta que ele tava escondendo, assim. De fazer já faz tempo. É a professora, é a coreógrafa, é a professora de professores, é a formadora, é a administradora. Qual é a verdadeira? Poxa, que pergunta difícil que tu fez, né? Isso é só pra mostrar que não é nada combinado, né? Aí eu posso responder que eu sou um mix de tudo? Posso. Não, pode, mas assim, qual é a que ferve? Eu vou te dar um exemplo, tá? Vou te dar um exemplo. Vou falar de mim. Eu gosto de dar aula. Eu não tenho mais vontade de dançar, de apresentação, de ensaio. Isso perdi em algum momento. E eu quero muito recuperar isso, mas no momento não tenho. E eu não gostava da parte administrativa. Hoje eu gosto. Então, a gente vai mudando. Os ciclos que eu falei. Os ciclos a gente vai mudando, Então, no primeiro momento, se me perguntasse quando eu abri a escola, quem era o verdadeiro André, simples e unicamente... Não, naquela época era o professor de dança e talvez o dançarino. Uhum. Hoje já é outra pessoa. Uhum. Por isso que eu respondi no início. Quem é a ainda, Renata? eu vou, antes da Renata, então, responder dela, vamos ajudar ela. Eu ainda acho que ainda não mudei. Eu ainda continuo sendo o professor. Faço as outras coisas porque preciso, porque também gosto um pouco, mas o real rude, assim, é o professor. Não, certamente o dar aula ainda tá acima das outras coisas. Mas teve coisas que eu não gostava de fazer, que eu fazia porque era obrigado. E hoje eu já tenho prazer em fazer. Eu gosto do resultado, eu gosto de ver as coisas funcionando. Eu também me Tá, e agora então, assim. onde é que tá, Renata? Tem algum dos personagens, se a gente pode chamar assim, que ele se sobressai aos outros. Sim, eu tenho agora a Renata dançarina, por prazer, por emoção, que eu gosto disso. E inclusive, indo buscar não ser professora. Eu quero fazer aulas, e de diversas coisas. Não só da dança oriental. Onde está? De tudo isso que a gente falou, nós temos os nossos pontos de vista para te ajudar agora. Então, onde está a verdadeira Renata aí nesse processo? Eu sei responder isso. Porque a primeira pergunta que o André me fez foi: quem é a Renata? E uma das minhas primeiras respostas foi: a Renata é cíclica, né?
Assim como todo ser humano é cíclico, mas algumas pessoas se reconhecem mais e outras não se reconhecem tanto. Então, eu estou no meu ciclo de dançarina em busca de outras atividades, de outras modalidades ou de fazer um pouco de cada coisa, dançando pra mim. Dançando com emoção, dançando com a energia, com coisas que me façam bem pra minha alma. E, em segundo plano, eu estou a Renata de administração, a Renata que tá querendo tomar conta de algumas coisas, de mudar um pouquinho o caminho, de trocar ciclos, né? Pra mim tudo é ciclos. E eu acho que isso é muito importante. Então eu tô nessa fase, assim, de aprender muitas coisas e de colocar em prática essa questão mais administrativa, de repente deixar um pouco de lado a questão de dar aula agora, porque é uma coisa que realmente eu já deixei um pouco de lado, mas eu ainda tenho alguma coisinha dentro de mim que tem vontade, só que o momento agora ainda não é esse, eu fazendo uma coisa por vez, porque senão, como a gente dizia, a gente quer fazer tudo e a gente não faz nada. Então, a dança nunca vai sair de mim, eu nunca vou sair da dança também. Pode ser que tenha altos e baixos, como sempre teve, e agora eu tô num momento um pouco menos ativa na dança, mas eu amo dançar e a dança vai estar sempre presente na minha vida. Tu não tem como não estar ativa. Tu tem uma escola de dança, quando tu tem escola de dança, independente se tu tá dando aula ou dançando, tu tá ativa no meio da dança, né? Não tem como não. É, mas eu digo assim, épocas em que eu dava 5, 6 aulas por dia, ou épocas que eu já não dava mais tantas aulas por dia, mas eu participava de coreografias, Sim. de momentos assim, mais dançantes. Tá, né? Legal. É bom, eu sempre gosto de ouvir pessoas do meio da dança falar e as minhas dificuldades eu tento aprender com essas pessoas. Eu gosto muito quando tu fala de trazer emoção pra dança. E pra mim isso é a parte mais difícil de ensinar. Porque a gente pode ensinar o passo mais difícil para qualquer aluno. Agora fazer ele sentir, e provavelmente ele nunca vai sentir o que a gente tá sentindo, ele vai sentir o que ele tem que sentir. Mas como que tu pensa nisso, em transmitir isso pro aluno? Eu penso e é a maneira como eu ensino já há alguns anos. Eu dou liberdade pro aluno. Eu mostro, eu guio naquele caminho. É assim que tu deve fazer. Não te preocupa se tu vai fazer com perfeição ou não. Eu acho que é a repetição, é a prática que tu vai ir polindo teus movimentos, ajeitando tua técnica, mas te permite, em primeiro lugar, a sentir isso que tu tá fazendo. Vive esse momento. Não te preocupa se vai estar certo, se vai estar perfeito, se vai estar maravilhoso. Porque o que acontece quando a gente dança, e eu também já passei por isso, a gente tá sempre se comparando com alguém. Sempre se comparando com alguém. Ah, eu quero ser desse jeito. Ah, eu gostei daquela pessoa, eu quero ser igual àquela pessoa. E aí é que tá o erro. A gente tem que tirar essa capa assim do eu quero ser igual, eu quero ser do mesmo jeito, porque cada um tem o seu jeito. Né? Eu vou ter o meu jeitinho de dançar, a outra prof vai ter o jeitinho dela de dançar, cada um vai ter o seu jeito. Mas quando a gente se permite se entregar naquilo ali que a gente está executando, vou fazer um movimento, sei lá, como tu disse, o mais difícil. E eu tô muito focada se vai estar certo, se a técnica vai estar perfeita, eu não vou viver isso com o meu coração, não vou me entregar. Então pratica, executa aquele movimento, vai aperfeiçoando, mas tem que ter um momento onde tu vai parar e tu vai ter que tentar fazer aquilo ali sentindo, né? Onde o corpo físico não vai ser só ele que vai estar vivenciando aquilo, que é o coração, que é a emoção, que é a energia que a gente coloca, que vai nos trazer esse bem-estar e vai nos completar. Acho que é isso. Acho que as danças individuais, elas têm mais... Não depende do outro também. Tem mais facilidade para desenvolver isso, justamente por isso, porque tu tem mais tempo para se preocupar com isso. A gente se preocupa tanto em conduzir ou ser conduzido e fazer com que o outro acerte, não errar para não atrapalhar o outro que está na frente, né? Então a gente acaba deixando um pouco de lado essa questão do que vem de dentro, né? Da emoção, que ali para vocês é muito mais latente. Nas danças individuais faz o movimento e agora sente ele, vê o que vem.
Mas teve algumas aulas que o Rudy deu há um tempo atrás e que eu assisti a aula, eu não estava fazendo, e eu assistia e eu me emocionava. Tu lembra disso? Que ele estava dando a aula lá, umas aulas mais que o pessoal tinha que criar, enfim. E eu chegava a me emocionar vendo eles dançando, porque daí naquele momento era aula de dança de salão. Mas as pessoas, tu enxergava que elas estavam se entregando, que não era aquela coisa assim, vamos fazer o movimento assim, assim, assado, como tem que ser. Era aula que a gente chama de não passo, né? Não podia fazer passo de dança, então a pessoa tem que e criar, as pessoas se desenvolver, entregavam, e ali naquele Só momento... que isso gera muito contato, né? Então a gente está agora tendo que dar uma pausa nesse tipo de aula, por causa dos contatos, abraço. Mas eu acredito que mesmo na dança de salão, pode ter o treino, vai ter, é comigo. Tu tem que passar pra mim 1000 vezes pra eu entender. Pode e deve, né? A gente tem que repensar isso. Pode e deve, porque pra mim, acredito que pro Ruth também, e provavelmente tu já viveu isso também, de tu estar em algum baile, dançar com uma pessoa e a dança não ter nada demais, talvez nem passos não ter durante a dança e ela ser totalmente emocionante, totalmente... energia, totalmente coração, né? E é isso que eu penso, assim, quando e não é sempre que acontece isso. Isso infelizmente, não é sempre. É raro acontecer isso. Até porque isso tem que ter uma entrega dos dois. Exatamente. Né? Troca de energia ali. Exatamente. E aí eu penso nesse momento assim, nossa, cara, se qualquer pessoa no mundo sentisse o que eu tô sentindo agora, todo mundo dançaria, faria dança de salão. Porque é uma sensação única. E essa é a dificuldade que eu ainda tenho. Eu acho que a gente busca sempre isso, como conseguir transmitir isso pro aluno. E aí eu acho que o Rudy tem muita razão, né? Talvez na dança de salão o processo de passar isso é mais difícil do que em outras danças. Talvez. E talvez eu tenha até me expressado errado, não é nem mais difícil, mas realmente a gente não se preocupa tanto com isso enquanto professores. Se a gente se preocupasse mais e criasse meios para que o aluno desenvolvesse isso, oportunizasse isso ao aluno, podia ser diferente. Então tá aí uma boa coisa para gente pensar. A gente sabe, né? A própria 8 Tempos está desenvolvendo um método para isso, né? A gente está trabalhando em cima disso, está conversando sobre isso. Então acho que tá todo mundo nesse caminho, né? Ai, tomara. Eu acho que é muito que importante. É bom demais, né? É bom quando a gente consegue desligar do... Eu já acho que o aluno que vai até uma escola de dança, tudo bem que ele tem o interesse em aprender a dançar, mas a pessoa já tá indo buscar aquilo ali com a intenção disso, de sentir prazer, de sentir alegria, de se entregar. E às vezes não é fácil para o ser humano se entregar a esse tipo de atividade, não é fácil. Às vezes eles sentem muita dificuldade nisso. Então eu acho que de repente, seja lá na dança de salão, na dança que for individual, quando a gente propõe ao aluno para ele se entregar sem medo de se tá certo, se tá errado, se tá feio, se tá bonito, só faz. Eu acho que é isso onde a gente tem que chegar no nosso aluno de dança de salão. Mas, não, sem achar justificativa e já justificando, tá? Tem muitos alunos que se a gente fala isso, ele trava. Mas trava de uma forma... Mas talvez faça parte do processo, né? Se dá essa travada para depois soltar e entender, né? De onde é que vem. Bom, é um ótimo assunto para a gente desenvolver. A gente vê que a gente da dança de salão precisa aprender muito com as outras modalidades ainda. A gente precisa trazer muita coisa pro nosso meio. E aí o que tu fala, né? De buscar outras coisas, de estudar outras coisas. Acho que a gente precisa disso também. E tempo para fazer isso. A gente não consegue sentar para conversar às vezes, né? É difícil, né? Mas é assim, ó, de vez em quando vai ali e faz uma aula disso. Mas é que tu só dança ou trabalha também? Eu só danço. Né? Pergunta. Essa é fantástica, né? Acho que todo mundo que lida com dança, que realmente vive disso, né? Já ouviu isso? Ouviu isso e dá uma vontade de... Dá uma voadeira. Para as pessoas que estão assistindo, tu só dança ou tu trabalha também? Essa é a frase que a gente escuta muito. Uma vez eu ouvi um comediante falando assim, ele pegou um Uber, tava indo para um teatro, né, fazer um show. Táxi, eu acho, na época, não lembro. E aí o cara perguntou, tu faz o quê? Não, eu sou comediante. Então me conta uma piada.
Eu disse, tá, então se eu fosse dentista, tu me ia pedir pra olhar teus dentes. É. Se eu fosse pedreiro, tu ia me pedir pra levantar um muro aqui. E às vezes as pessoas fazem isso com a gente também, além do, né? Ah, tu dança? Então dança pra gente aí. Então mostra um pouquinho pra gente aí. Tem um que diz assim, tá, se eu fosse o Popó, eu ia pedir um soco na cara, então... É mais ou menos isso, né? Então são as duas coisas que eu acho que incomodam muito a gente, né? Que é essa, tu só dança, tu só dança ou trabalha com alguma coisa? Ou, tá, tu é professor de dança, então dança um pouquinho aí pra gente. Puxa vida, isso é chato demais, né? Não que a gente não gosta de dançar, mas a gente quer dançar quando a gente quer dançar, né? É nosso trabalho também. Né? Né? E aí, Rê, agora pensando assim, aí, olha só, a história veio vindo, e nessa história toda eu agora, num momento, eu entro junto nessa história, né? Chegou chegando. Cheguei chegando e agora a gente tá aí retomando de pandemia, né, juntando as forças. E o que tu pensa disso agora? Qual é o limite pro centro de dança? O centro de danças não tem limite, querido. Nós somos sem limite. Ai, graças a Deus que isso aconteceu, porque eu acho que não é só por questão de pandemia que eu vejo isso. É uma questão que tem espaço para todo mundo e tem muito de muito, né? E eu acho que a gente pode unir as coisas e fazer com que dê mais certo para todo mundo, né? Eu digo assim, para nós, para Oito Tempos, para o André Ribeiro, juntar isso ali e fazer algo sem limites, né? Porque juntos, é o que eu sempre digo, juntos a gente sempre pode mais, a gente sempre é mais forte junto. Quando a gente faz uma coisa sozinho, a gente tem um resultado. Agora, quando a gente faz num time, numa equipe, com união e que todo mundo veste a camiseta junto e vai pra frente, não tem como as coisas darem errado, né? Não tem como ser negativo. Tem, mas a gente não deixa. Né? Aí é que tá a diferença. As pessoas até pode acontecer, mas aí vai da gente deixar ou não. Então eu acho que assim, conversa, sabe, essa questão de energia, essa questão de se entender, isso é muito importante. Mesmo que algumas coisas se percam pelo caminho, a gente sabe aonde que a gente quer chegar. E juntos a gente vai chegar. E é o que eu sempre disse desde o início, quando a gente começou a unir a La Serrana com a Oito Tempos, a Rayette. Não é eu vou trabalhar por mim e os outros, cada um por si, não. Aqui todo mundo tem que ganhar com tudo, todo mundo tem que estar junto, todo mundo tem que... Talvez encaixe aí uma coisa que dá na minha cabeça, que dá uma pergunta que o André fez no começo, assim, não sei se tu é minha chefe, se tu é minha sócia, se tu é... Cara, e aí eu fiquei pensando sobre isso agora, eu acho que a gente chegou num ponto, assim, de sintonia ali, principalmente nós três, que em algum momento um é chefe do outro. Pelo menos em algum momento tem, por exemplo, a parte de divulgação de Instagram, de redes sociais, cara, com certeza tu é o nosso chefe. Que é o que mas guia. Você não me obedece? Não me adianta daí? Que horror! Não, calma que eu tô me esforçando. Quem é que tá juntando toda essa força, que trouxe essa força pra nós trazer aluno de novo, fazer esse trabalho todo, foi tu. Né? Aí a questão ali de se preocupar com o outro, de como falar com as pessoas, de como agir lá dentro do Centro de Dança, a Rê que dá as cartas ali pra nós. Talvez um outro processo ali mais didático, eu tô ajudando um pouco mais, né? Então, aí cada um tem uma parte que ouve o outro e assim, não, agora fala aí que é contigo, me chama. Então, cara, nós somos... Um é empregado do outro, é chefe do outro, é sócio do outro, é irmão do outro, e isso que vai dar certo. E é aí que tá o segredo. Você não pode ser irmão, porque daí é... Sexto. Aí daí chama os parentes pra trabalhar. Não. Cara, e aí agora me veio uma outra situação também na minha cabeça que eu acho que é interessante falar pra vocês agora. Que olha só como é interessante. Talvez o pior momento da minha vida, me trouxe a Rê. E o segundo pior, me reaproximei de ti. Mas que azarão que tu tem, hein? Não, cara, olha como as agora coisas é a hora ruins... que a gente para e chora um pouco. Não, eu digo que azarão porque tu tá num momento, né? Não, e aí pra cara, gente ser solução dos teus piores momentos... Mas não falei que vocês foram soluções, né?
Eu só falei que... Peraí, um minuto de silêncio. Não. Agora é a hora que a gente baixa a reflexão. cabeça. Mas realmente, cara, um dos piores momentos foi quando tava dando tudo errado na minha vida profissional, em tudo, assim, foi onde eu encontrei a Rei ali, que a gente, né, se abraçou e fomos juntos e mudou tudo. E depois desse momento é pandemia, a escola indo de mal a pior, né, todo mundo que trabalha com lazer, com arte, com cultura, né, talvez o pior momento da vida tenha sido esse aí. Não, verdade. Né? E aí, nesse momento, a gente se reaproxima depois de 12 anos, né, de por, trabalho. E por conta do podcast, né? Exatamente. Por Mas conta do aí... podcast. Mas o podcast veio por causa surgiu pela pandemia, pelo teu tempo, isso, né? Então a gente vê por que tem essas fases na vida da gente, por que acontece essas coisas, algum motivo tem, né? E aí a gente vai achando os porquês aí em As pequenas respostas vão aparecendo sempre, né? coisas, né? E eu acho que Tá, é isso pronto, aí. voltamos agora pra parte mais... Agora a gente pode Agora que eu descontrair. desabafei, né? Botei pra fora aquilo que me... Podcast Chegou pra dar um terapêutico. calorão, né? É terapêutico hoje. Cara, mas e sabe que é tão legal essa ideia do podcast, porque a gente convive junto, mas a gente vem pensando... Conviver separado é difícil. Cara, tem gente que convive separado. Tem? É. Claro Olha que que tem. tem. Infelizmente tem. E a gente consegue aqui, às vezes, nesses bate-papos, falar sobre coisas que, de repente, teria vontade de já ter dito no dia a dia, aí, que a gente deveria ter dito e a gente não para pra falar. Então, isso é bem legal. Mas eu fico feliz, Rudy, de verdade. Agora, sem sacanagem, assim, sem a brincadeira. É que se eu não brincar, não é eu, né? Então, se eu não fizer uma piadinha de quinta série, não sou eu. Então, eu juro que eu me seguro nos podcasts aqui, cara, assim, eu me seguro muito. Às vezes as pessoas, a gente tá conversando com os convidados e eles falam uns negócios assim, eu fico louco pra fazer uma piada, mas Agora dava pra ter dado. agora dava pra ter dado uma cravada no convidado, assim, mas fico quieto aqui, né? Mas hoje, como é parente, dá pra gente se soltar um pouco mais, né? Mas... Cara, pra falar em parente, tá vindo um cheiro de bolo aqui, cara. A Aline tá caprichando, né? Barbaridade. Se você sentir esse cheiro pelo áudio, pelo vídeo aí, você não tem noção do cheirinho de bolo que tem agora. Pouco ela chega aí. Falando nisso, nós vamos ter que trazer a Aline uma hora pra fazer um podcast com a gente. Vamos gravar nós quatro uma hora dessa que e bater legal. um papo. Vamos lavar roupa suja pra galera ver. Você dá uma audiência que é uma maravilha, né? O pessoal gosta Meu Deus do céu. Pô, até podia o pessoal comentar embaixo aí, né? No podcast não dá pra comentar, né? Mas no YouTube dá. No YouTube dá. Dá pra comentar se querem que a gente faça um de casal aí pra nós lavar roupa suja. Isso é legal. Acho que vai ser bem legal. Não, mas assim, só pra terminar o assunto, cara, realmente, assim, a situação que as escolas chegaram tava muito difícil, assim, muito difícil. O convite, quando veio o convite, assim, do Rudy, cara, quem sabe a gente junta as coisas. Eu vou te falar, assim, eu fiquei radiante quando ele falou, assim, quando ele pensou na possibilidade de a gente estar junto de novo, eu fiquei muito feliz, mas aí eu disse, cara, não sou só eu. Porque assim como a gente hoje, o Centro de Dança é uma família, a minha escola sempre foi uma família. E a minha família mesmo, assim, minha mãe, meus irmãos, a Aline, todo mundo envolvido. Cara, não pode ser uma decisão só minha, né? E aí foi muito legal. Fora a Aline, que foi muito racional. A Aline não queria. Eu nunca fui. É que a Aline não gosta de mim, né? A verdade é essa. A verdade é essa. A Aline não gosta de mim. Mas... E aí tu só incomoda ela também, né? Mas daí ela parou e pensou, não, mas tem a Renata. Daí foi assim, ó. Aí eu conversei com todo mundo, aí o pessoal... Cara, todo mundo achou a ideia muito legal. Aí eu digo, vamos fazer um churrasco em casa, vou levar o Rudy e a Renata. Se a Aline conhecer a Renata, de repente ela muda a ideia, né? E foi isso aí mesmo. Aí vocês fizeram aí naquele dia lá, jantaram aí a Aline se apaixonou pela Renata e deu aí. Ai, pronto. viu? Mentira, quando vocês vieram aqui já tava tudo decidido, já tava tudo certo. Mas a história é mais legal assim, né? Claro. De contar assim. Então, eu acho que alguém falou aqui, o Mauro falou pra nós, o Caco falou, se você juntar a fome com a vontade de comer. E é exatamente isso. A gente tinha as ferramentas na mão e talvez por um momento de já estar desanimado, já estar cansado de dar soco em parede, quando a gente juntou aí era duas mãos batendo e tá mais fácil, né? O fardo tá mais leve. E tá muito legal, eu tô muito feliz de estar junto aí com todo mundo. Que
bom. A construção tá sendo feita, né? E não tem como dar errado, é o que eu falei. Se a gente não quer que dê errado, não vai dar errado. É querer é poder. E aí, assim, a galera não tá sabendo ainda, mas quem estiver ouvindo esse podcast, vai ter uma explicação, a gente vai gravar um outro vídeo falando sobre isso. O podcast agora, ele é um produto do Centro de Dança. O Papo do Pampa agora é um produto do Centro de Dança. Porque a gente tá organizando aí a nossa rede social, principalmente Instagram e YouTube, para que elas sejam redes sociais não só de entretenimento, mas também de informação, né? Onde a gente vai estar levando informação sobre dança nessas redes sociais. E o podcast, como é falando de dança, nada mais é do que muita informação e muita história sobre a dança, tanto de Caxias quanto nacional, né? A gente já conversou com gente de fora, personalidades que são nacionais e internacionais. Então o podcast agora, além de ter todo esse trâmite aí, ele é patrocinado pelo Centro de Dança. Isso aí. Então... Quando tu falou agora, né, em dança nacional aí, inclusive em seguida agora, cara, só baixar a poeira aí, nós vamos entrevistar aqui o futuro campeão da dança dos famosos. Nós vamos conversar com o Diego Maia, que ele nem ganhou ainda, mas ele vai ganhar. Já ganhou. Ele vai ganhar, não tem erro, né? Nós estamos gravando aqui o que dia hoje? 24, né? 24. Hoje é 24 de setembro. Ele não ganhou ainda, mas ele vai ganhar e nós vamos entrevistar o campeão depois aqui ainda. Tá aí o Rudy... Como é que é? Profetizando. Profeta. O pai Rudy de Oxalá. Tudo bem. Rê, conta pra nós uma história inusitada da dança aí que aconteceu nas tuas viagens, que tu já participou de festivais. Não, peraí, antes disso, assim, vamos só um pouquinho antes ela contar essa história. Deve ter várias histórias legais pra ela contar. E se tu falar que não sabia que a gente fez essa pergunta no final, porque tu nunca ouviu nenhum podcast, eu vou ficar chateado contigo. Aí eu vou ficar chateadíssimo contigo. Mas, assim, tu realizou um sonho, né? Agora, poucos meses atrás, né? Além de, obviamente, casar com o Rudy, fala um pouquinho da tua viagem. E principalmente porque tu já tá organizando outra, né? Já. Tá louco, mano. Não fala, às vezes a mulher só fala dessa viagem, eu não aguento mais. Então, aí tu já dá mais por falar. É que, na verdade, é importante eu falar. Eu voltei, mas eu ainda não voltei completamente. Isso que é o problema, entendeu? Eu estou aqui. Meu corpo está aqui. Mas explica pras pessoas pra onde é que tu foi, porque dependendo do que foi e não voltou, as pessoas pensam que foi pro... Então, foi assim, fora do planeta. Foi abduzida. Estou no campo astral aí. Então, assim, em 2008, 2009, 2010, 2011, eu trabalhei no exterior, no Oriente Médio, dançando. Eu dançava lá nos restaurantes. Trabalhei em Bahrein, trabalhei em Omã. E aí, em 2011, eu finalizei. Durante 4 anos, eu ia e voltava, porque eu tinha escola aqui. Então, quando eu estava lá, eu ficava preocupada como é que estava a escola aqui. E quando eu estava aqui, eu queria estar dançando lá. Então, era sempre assim. Então, durante 4 anos, eu ia pra lá, ficava 3 meses e voltava. Ia pra lá, ficava 6 meses e voltava, e assim foi. Aí, voltei em 2011 e disse, agora eu não vou mais trabalhar. Vou ir para o Egito. Por quê? Vai só dançar agora. Por quê? Agora eu vou só dançar. Agora eu vou ficar só com a escola. E aí eu já tinha... Porque o meu interesse quando eu comecei a viajar para dançar era para conhecer música, conhecer ritmo, conhecer a cultura um pouco, enfim, todas essas coisas que a gente tem muita curiosidade quando a gente trabalha com uma cultura totalmente diferente. Desde 1998 eu estudava, eu lia, tinha esse contato indireto com o Oriente, mas nunca tinha ido para lá. Então fui, trabalhei, aprendi muito sobre música, ritmos, toda essa questão que para dança é fundamental, né, a dança árabe. Aí voltei para ficar só com a escola. Porém, né, na metade do caminho, ali quando eu estava voltando de Bahrein a última vez, eu comprei uma passagem para ir pro Egito, que então eu estava trabalhando no Golfo Pérsico ali, mas eu queria conhecer o Egito, meu sonho era ir pro Egito. Não é uma época que tinha toda a parte de guerra e pegou essa época lá? Então, eu comprei a minha passagem de Bahrein para o Egito
E eu montei um grupo de 25 pessoas aqui de Caxias do Sul, que tinha minhas mães, a minha mãe, as minhas tias, primas, amigas, as minhas mães. A gente tem várias mães, é verdade. E aí nós estávamos indo pra lá. A gente ia se encontrar no Egito. Eu e as minhas mães. Eu só tenho 25 mães, cara. Ah, mas eu tenho mais do que uma mesmo. Tá bom. É verdade. E aí a gente ia se encontrar no Egito. Ai, volta, André. Ai, cara, eu juro pra ti, esse é o podcast que vai me divertir até hoje. Eu ri demais. Esse cara nem contou a história engraçada ainda. Ai, Né? tá. E aí estávamos indo pra lá em fevereiro de 2011. 3 dias antes de eu ir, o Mohammed, do Egito, disse: vocês não vão vir pra cá, vamos ter que cancelar a viagem, porque estourou um conflito aqui. Foi aquela grande confusão que deu em 2011 no Egito. Mohammed no Egito, que curioso, deve ser só ele lá, né? Tu grita Mohammed, vira todo mundo pro dia assim. E resumindo, voltei para o Brasil e o grupo não foi. Passou algum tempo, nós vamos ir de novo. Pela segunda vez, o conflito voltou bem quando a gente estava com o grupo preparado para ir. 2 vezes foi conflito. Aí, engravidei, o Enzo veio, chegou na minha vida, tudo alegria. Vou esperar ele ficar um pouco maior para eu poder ir para o Egito. Veio o coronavírus. Olha aí, ó. Isso foi um Isso é um sinal, olha aí. Não, Quem chega. quiser saber o que aconteceu aqui vai ter que ver no YouTube. Porque foi um sinal. Eu tenho medo de olhar esse vídeo Isso depois. foi o sinal dos faraós. Olha aí, ó. Viu? Tipo, pá, veio o Covid. E aí, 2 vezes que eu comprei a passagem, já tava tudo pago, enfim. Remarquei depois para esse ano, em junho, e não deu de novo, porque veio outra onda. E aí, até que a minha amiga que mora no Líbano disse assim: vem pra cá, tu vai ficar aqui em casa, vem, fica aqui o Covid já tá melhor e tal. E aí, então, chegamos em 2021, que eu troquei a minha passagem e fui o mês passado para o Líbano, Egito e Dubai. Então, eu realizei o meu sonho e eu consegui pisar no Egito depois, na 5ª tentativa. Né? Foi uma longa história, foi uma longa jornada até chegar lá. E daí, Eu achava que ela ia morrer lá. Eu dizia pra ela, tu não vai, Vai que tu vai que- morrer lá. Ele dizia: não vai que tu vai morrer Se lá. tu for, tu vai Mas com eu voltei. aquele seguro que tem de traslado de corpo lá, coisa que eu não vou lá buscar. Não, eu né? comprei seguro mesmo. Ela Eu fez. peguei seguro de vida pra voltar. Se desse qualquer coisa, eu... É, né? trazer. Ai, que horror. Mas realizei o meu sonho e aí é que eu deixo uma mensagem assim pra quem tem vontade, seja do que for, jamais desistir. E a gente abre mão de uma coisa aqui, de uma coisa ali, mas a gente tem que Vende botar- umas roupas, vende umas coisinhas, né, que tem em casa, assim. Aluga o marido. É. Fizemos qualquer Cara, negócio. Vendeu todas as roupas de dança do vento que ela tinha. Vendi Vendo- todas as roupas de dança do ventre. Porque daí, né, gente? Daí tinha pandemia. Aí escola que ficou fechada há um tempo. Aí dinheiro que não entrava mais, que só saía. Eu tive que fazer meu... E valeu a pena? Valeu, e eu vou fazer de novo. E você que É. está aí assistindo, vem comigo! Não, quem tiver interesse, né, participar É. do grupo aí que tá ouvindo, o André já deixa nos comentários. Nos Isso. comentários não, na descrição ali, né, os links. Uhum. Quem Porque- quiser achar. Teve uma coisa muito legal que aconteceu nessa minha viagem, que eu comecei a postar muito. Eu disse que eu virei blogueirinha, né? Eu postava... Sério, nem percebi. Cada passo eu tava postando no Instagram e falando e mostrando para as pessoas. Então, as visualizações do meu story explodiu assim, logo que eu comecei a fazer a viagem. E eu ficava apavorada com a quantidade de mensagem. Tinha dias que eu não conseguia responder todo mundo no Instagram, no Facebook. Porque as pessoas diziam assim: muito obrigada por estar compartilhando essa viagem, que eu amaria fazer, mas eu não tenho como fazer agora. E tu tá mostrando tudo isso pra gente aqui. Então, assim, ó, obrigado por me permitir estar contigo nessa viagem. Foi o que eu mais li durante 30 dias que eu fiquei fora. As pessoas me escreviam muito isso. Cara, as pessoas são muito evoluídas. Eu já fico
indignado. Pô, queria estar eu lá. Mas tu vê como a gente tem que evoluir ainda, né? Não, e ela me perguntava assim, tu viu o vídeo que eu botei hoje? Eu falei, não, tu vai chegar aqui e me mostrar, vou ter que ver tudo de novo, sim. Tô guardando. Depois eu vejo. Porque tem coisas que eu ainda não postei e eu tô postando devagarinho, assim, vira e mexe, eu posto mais Imagina, alguma deve coisa. ter conseguido levantar um material gigante, né? Lá. Sim, e o meu telefone acabou o espaço ali, eu tô tendo que dar umas limpadinhas, assim, porque não tem mais espaço. Então isso aí foi muito legal, assim, as pessoas que me acompanharam. E aí, nesse processo todo, eu postei, então, que a partir do ano que vem a gente vai ir com um grupo, e quem tiver interesse, que entrasse em contato comigo, e eu já consegui criar um grupo no Instagram, no WhatsApp, com 34 pessoas que estão interessadas a fazer essa viagem. Se não for 2022, vai ser 2023, que agora eu estou tu vai abrindo todo ano. um novo nicho de trabalho. Pra quem... Tu vai todo ano agora. Quantos anos ficou pra ir? 11 anos. 11 anos. Esperar um aninho a mais, agora um a menos, não é o que vai fazer a diferença. É isso aí. E assim, não desistir. Não desistir, que legal. porque eu quero participar nesse processo com as pessoas para elas se organizarem e conseguirem realizar esse sonho. Que viajar é a melhor coisa que tem no mundo. Ponto final. E dançar. Dançar e viajar, então. Os dois juntos é maravilhoso. Os dois né? juntos. Meu Deus do céu. Agora sim, agora tu pode falar a tua história inusitada. Ou as tuas histórias, É. se quer contar mais de uma também. De dança. É, Que aconteceu em alguma viagem, pode ser com as Viagem. pessoas que estavam lá, pode ser uma história de palco engraçada, pode ser de ensaio, pode ser de viagem, de ônibus, qualquer coisa que tenha relação com a dança. Eu acho que eu vou começar contando com... Vai ser várias, pelo jeito. Vai começar por um lado. Tá, eu vou escolher assim uma, porque Caxias do Sul, a gente sabe o frio que é aqui, né? Então, todo inverno, geralmente, eu fazia um festival da escola. Só que a gente tinha a sorte do festival sempre cair no sábado mais gelado do ano. Sempre era assim. E um dos últimos que a gente fez foi na Casa da Cultura e estava 2 graus negativo. Muito frio. Só que a gente trabalha com dança do ventre, né, minha gente? Pés descalços, barriguinha Dança do de ventre fora. não é pra dançar em Caxias. Se for ver bem, não é, né? Não. Não era pra ser, né? Vocês são teimosos, hein? É sofrido. E aí a gente começava no palco lá, cada uma já na sua postura, assim, enquanto abria a cortina. E esse dia era tão frio. E eu com aquela roupa, e eu de costas, e eu só fazia assim, ó. Escorria água assim no meu... Não, no caso era ranho mesmo. Era? Ih, E eu apavorada que eu ia virar pro público e eu ia estar toda escorrendo. E aí as gurias todas... Eu entrei em desespero aquela noite porque eu corria as gurias, as minhas alunas vão lembrar, eu corria pelos caminhos dizendo, vamos se aquecer, olha a lesão. Até hoje elas me olham e falam, olha a lesão, porque Caxias é terrível pra isso. Teve um outro ano também que era no festival e a Bruna, uma das meninas que dançava, estava se aquecendo, quebrou o dedinho, porque estava tão frio que ela estava aquecendo, fazendo aquecimento e bateu na ponta assim de uma cadeira, quebrou o dedo. Ai, coisas assim que acontece com a dança do ventre. Que Ah, só desgraça, eu queria ver umas coisas engraçadas aqui. Que é Não, muito não, frio. desgracinha. eu já tô chorando aqui. Me Mas eu tenho uma coisa legal que agora eu me lembrei, que foi num festival, uma das alunas deu blackout quando acabou uma coreografia. Sempre no blackout acontece. O blackout é terrível. A Cris, Posso né, um levantar? podcast atrás, ela contou do blackout no ensaio. Apagaram a luz, quando ela acendeu a luz, ela tava de 4 pés no meio. Tá, do então, essa aluna, com licença que eu posso levantar, quando Com licença. acendeu a luz, ela tava no meio do palco assim, ó. Tentando achar as Tateando. coxias. E daí todo mundo olhou pra ela lá no meio e chamaram ela, vem pra cá. E ela tava tateando um nada assim no meio do palco. Isso aí foi muito divertido. Meninas que entram de meia, de pantufa, já subiram no palco pra dançar dança cigana com uma pantufa Que no bom. pé. Ai, coisas muito legais, assim. Teve uma vez que no espetáculo da Rei que ela tinha que atravessar, como ela tava de um lado da cortina, ela tinha que começar do outro lado, né? Então ela tem uma passagem atrás da cortina, a pessoa passar e ir lá pro outro lado, né? E aí ainda tá o grupo dançando ali assim, e a pessoa simplesmente atravessou. Caminhando no meio do palco, foi lá pro outro lado. Eu tenho que Ah, é começar uma lá. mulherada, às vezes que ela se Aí perde. nós olhando assim, Se perdeu. nós olhando lá de trás assim, eu olhando, tava o Matheus fazendo iluminação, né? E o Matheus, o que ela tá fazendo? O que ela tá fazendo? O que ela tá fazendo? Acontece.
acontece. E Oi, fala. E no Oriente também aconteceu coisas muito engraçadas, assim. O meu primeiro show, meu primeiro contrato, a primeira vez que eu fui dançar num palco do Oriente Médio, caiu o meu sapato no primeiro show, assim, que lá a gente dançava de salto. E a minha sandália caiu do pé, assim, e eu fiquei com o pé no salto, o outro engatado no tornozelo. Tinha tirinha no tornozelo. Daí eu me vi mal aquela hora ali. Eu disse assim, puxa vida, primeiro show, todo mundo ali no restaurante olhando. O chefe sentado olhando, todo mundo olhando. Inventei lá, peguei, sentei, pedi palma, pedi pro pessoal começar a bater palma, fiz assim pra todo mundo. Comecei a ajeitar a minha sandália, botei no lugar. Quando botei, eu fiz assim, agradeci todo mundo e continuei o baile. Mas foi assim, no improviso, assim, o que vai acontecer? Já caí, engatei salto na saia, buf, no meio do restaurante. Já bati com os wings, aquelas asas lá. Bati, derrubava derbaque, teclado, fazia horrores. Conta aquela do dinheiro que chovia no palco lá. Porque lá, às vezes, quando tem alguém que quer ostentar, assim, eles começam a fazer chuvinha de dinheiro, assim. Então, eu tava lá tava dançando num Réveillon, em Oman, e o cara veio e começou a fazer chuvinha de dinheiro. E aí, eu nunca tinha visto chuvinha de dinheiro. Aqui já queria parar. Não podia. A gente não pode recolher o dinheiro, né? Depois eles recolhem e a gente divide com a banda, enfim. Mas eu olhava aquele dinheiro e dizia, inacreditável isso aqui. Então tem de tudo. Tu já olhou, ela chegou, você é o Silvio Santos. Silvio Santos, vem aí. Então tem muita história, assim. Bem provável, né, nas suas viagens, porque qualquer cultura diferente da gente, a gente acaba se divertindo muito, passando muitos trabalhos, né? Uhum. E principalmente por conta da língua, né? Nunca rolou nada assim de se atrapalhar e era pra falar uma coisa e falar outra. Nossa, porque teve uma época que até agora, quando eu fui pro Líbano, agora a Fernanda dava risada de mim e ela ri de mim porque ela acompanhou muitas coisas. E teve uma época que daí tu vai pegando jeito, tu vai falando e tudo tu vai pensando, né? Tu já sonha às vezes falando inglês, tu vai fazer alguma coisa, tipo, até eu falei pro Rudy que eu cheguei aqui no aeroporto no Brasil e eu ia falar inglês e eu não tô mais lá, né? Mas, por exemplo, mas yesterday... lá tu usava mais o inglês ou... Inglês. O que eles falam lá? Qual é Eles falam árabe, é que eles são muito evoluídos nesse aspecto, porque eles falam árabe, é a língua deles, aí eles falam inglês, eles falam francês, eles falam espanhol, eles falam muitos idiomas. Às vezes, no Egito, eles sabiam que eu era brasileira, eles já, oi, tudo bem? Vem aqui! Né? Então, às vezes, assim, tu escutava um português de algum lado, de outro. No Líbano também tem bastante brasileiro, várias coisas lá, mercados, lojas, tá escrito em português. Tipo, amigo, sei lá, um restaurante, casa, não sei o quê. Sabe que foi legal? A gente tava... Isso é até uma coisa que aconteceu. A Aline tava olhando um vídeo teu. Uhum. E eu não sei se estava num restaurante ou num mercado. E ela olhou o produto que tinha. Ela disse, mas olha lá, tá escrito em português. Sim, eu tirei foto. Foi no Carrefour, que eu fui no Líbano. Tinha... Carrefour não é só em Caxias que tem. Não. Eu achei que era daqui. Carrefour tem. Tinha uns congelados de coxinha de frango, risoles e congelado do Brasil. Eu tirei foto e postei até. Isso aí tinha lá. Mas... O que era aquilo? A gente tá falando da língua, né? Daí tu aqui. falar inglês, aí mistura as e coisas. aí daí tu começa a falar rápido, enfim, e teve uma noite lá, um dia que eu falei assim, ontem, eu queria dizer ontem à noite. E aí era yesterday, ontem. E eu saí com yesternight. Engraçado que tu fala o inglês com sotaque árabe. Sim. O meu inglês é horrível. Parece taxista do americano, né? O meu inglês é muito feio e eu tenho vergonha de falar na frente das pessoas, porque... Tipo, aqui as pessoas falam with, né? E tipo, mother and father. E eu falo with, mother and father, with me. Então é um inglês com um sotaque muito forte, assim, muito...
É bem diferente. É uma mistureba, né? De árabe com inglês, com brasileiro, e com assim, tudo junto. Lá as pessoas falam numa mesma frase, a gente fala uma palavra em árabe com a frase em inglês e daqui a pouco entra mais uma. Joel uma parte- Santana estaria bem lá. É o nosso idioma. Mistura tudo, né? A gente mistura, a gente faz um bolation. Ah, que legal. Então, tu podia dar então. Bom, antes de terminar, a gente vai aproveitar aqui e vender o nosso peixe, né? Convidar todo mundo aí para acompanhar as redes sociais do Centro de Dança. E para quem é de Caxias, quiser nos visitar, né? Rua Coronel Camisão, 291, Conhecer, bairro né? Centro Lourdes. Conhecer o nosso espaço. Conhecer né? o nosso espaço, se permitir fazer uma aula de dança, independente da modalidade, a gente tem certeza que se tu visitar a gente lá, alguma modalidade tu vai se encaixar para começar a dançar. E se quiser começar também participando dos nossos eventos, que em seguida voltarão, né? A gente vai ter evento todo mês, eventos dançantes. É isso aí. Então, em seguida estamos aí. Alhamdulillah. A gente tá se preparando Alhamdulillah. muito para receber todo mundo lá da melhor forma possível. Isso aí. Aí agora é isso aí que eu ia te pedir, dá um tchau pra galera em árabe. Ai, ok. Mas Achei não é que pra ele ia xing- pedir pra eu dançar. Não é, ainda. não é pra xingar as pessoas e dizer depois que falou coisa bonita. Ah, Tá? então tá. Masalam. Travou agora. Masalam? É tchau. Tchau? Tchau. Então tá, então vamos todos nós aqui, vai. Masalam, masalam, masalam.